Já de imediato, convido para moderar este painel a vice-presidente da Neoenergia e vice-chair do Pacto Global da ONU, Solange Ribeiro. Para abertura e contextualização, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Como painelistas, o secretário nacional de Transição Energética e Planejamento do Ministério de Minas e Energia, Tiago Barral. Da diretora de Infraestrutura e Mudança Climática do BNDES, Luciana Costa. O diretor-geral da ANEEL, Sandoval Araújo Feitosa Neto. O diretor-presidente da Giral Energia e membro do Comitê Executivo da ENDE, Edson Luiz da Silva. O diretor de Relação Institucional e Programas Setoriais da Eletrobras, Bruno Eustáquio. E o presidente da CPFL, Gustavo Estrela. Com as boas-vindas, Solange Ribeiro. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, né, em nome da ABDIB. Nós vamos ouvir inicialmente as palavras do nosso ministro Alexandre. Com o senhor a palavra. Cumprimentar e agradecer a oportunidade à Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base, a nossa ABDIB, pelo convite de participar desse fórum. Cumprimentar os nossos colegas painelistas e colegas de governo, Tiago Barral, Luciana Costa, do BNDES, Sandoval, diretor-presidente de geral, Edson Luiz da Silva, o Bruno Eustáquio, diretor de Relações Institucionais dos Programas Setoriais da Eletrobras, presidente da CPFL, e o cumprimentando, ressaltar e reconhecer o esforço de todas as distribuidoras do Brasil em dar uma resposta rápida ao povo do Rio Grande do Sul, para que a gente possa restabelecer a energia o mais rápido possível das áreas que já são possíveis e passíveis de serem restituídas com segurança. E dizer, Gustavo, que é cada vez mais importante a gente ter toda a atenção na questão do suprimento e na questão da mobilização, para que assim que a água volte, baixe totalmente, a gente tenha a noção clara dos impactos e possa minimizar a dor e o sofrimento dessa tragédia humanística que condoeu a todos nós, brasileiras e brasileiros, mas que eu tenho absoluta certeza que, com a união do governo federal, do governo do Estado, dos municípios, do empresariado, da sociedade civil organizada, nós vamos conseguir, o mais rápido possível, restabelecer a dignidade dos nossos irmãos gaúchos e gaúchas, cumprimentar e reconhecer a liderança da nossa querida Solange Ribeiro, vice-presidente de Regulação Institucional de Sustentabilidade da Neoenergia, cumprimentar a Elber, da Beólica, e esse setor elétrico tem a alegria de ter uma participação muito ativa da mulher, e com a sua liderança e com o seu espírito aguerrido, nos ajudando na construção e na modernização desse setor. Já de pronto, quero fazer um reconhecimento do relevante papel da Associação da Indústria de Base Nacional. Alicerce que fomenta e proporciona as condições para a neoindustrialização e desenvolvimento sustentável do Brasil. Feliz
mais uma vez, em estar num fórum tão qualificado e poder contribuir modestamente com esse evento. Isso só demonstra o quanto a nova indústria e a oportunidade da indústria verde, que é uma pauta de grande importância para o Brasil e prioridade para o nosso governo. Por isso, temos investido em tantas iniciativas focadas, Luciana, na transição energética. Estamos conversando com os investidores no Brasil e fora dele, para aumentar cada vez mais o papel de protagonista do Brasil na nova economia, repito, a economia verde, aproveitando as bases da nossa matriz de energias limpas e renováveis. O Brasil possui o maior potencial de investimentos em transição energética do mundo. Temos vasta disponibilidade de recursos para gerar energia limpa e renovável, além de minerais críticos indispensáveis para a transição energética global. Já contratamos mais de 60 bilhões em linha de transmissão nesse governo, permitindo, assim, ampliarmos a produção de energia eólica, solar e de biomassa. Estamos trabalhando a questão da transmissão, e quem é do setor conhece bem e sabe, do extremo sul ao extremo norte do país. Com o presidente Lula lá em Parintins, quando nós fomos desligar as térmicas a óleo e inaugurar a transmissão de Manaus a Parintins, eu tive a alegria de dar a ordem de serviço para poder interligar o último estado da federação, que é Roraima, a obra da Eletrobras, que está em pleno vapor, e nós queremos inaugurar em 2025, tendo todo o Brasil no Sistema Integrado Nacional. Contratamos 60 bilhões de linha de transmissão para fortalecer e dar segurança energética no encontro de energias firmes, energias das nossas hidrelétricas do norte do Brasil, com a entrada das energias renováveis do Nordeste brasileiro, para o centro de carga, que ainda é o Sudeste. Esperamos que um dia essa carga fique no Nordeste brasileiro, e trabalhamos para isso, para industrializar o Nordeste e não necessitar desses investimentos, que quem paga é o consumidor. E, semana passada, eu tive a alegria de poder dar ordem para início do processo de retrofit da linha de Itaipu Binacional até São Paulo, 1,9 bilhões de reais. Esses, sim, não serão pagos pelo consumidor de energia brasileiro, recursos de Itaipu, ou seja, obras de transmissão do extremo norte do Brasil até o extremo sul. Temos vasta disponibilidade de recursos para gerar, como eu disse, muita energia. Já contratamos todas essas linhas de transmissão, permitindo, assim, ampliarmos ainda mais a nossa já limpa matriz. Com esses investimentos, garantiremos mais de 150 bilhões em geração de energia limpa e renovável, como eu disse, em especial do Nordeste brasileiro. Também teremos cerca de 130 bilhões em investimentos de distribuição até 2027. Hoje aqui, Solange, a CPFL, Gustavo, anuncio a garantia desses investimentos com envio hoje, agora, exatamente agora, para a Casa Civil do decreto com as diretrizes para a renovação das concessões de distribuição no Brasil. Decreto esse que moderniza a relação do consumidor com as concessionárias. Buscamos vigorosamente melhorar, assim, a qualidade dos contratos e a qualidade dos serviços de distribuição. Outro histórico projeto já enviado ao Congresso Nacional, o Combustível do Futuro, vai viabilizar mais de 200 bilhões de investimentos em bioenergia, de encontro com as nossas vocações. Preparamos mais um marco regulatório, com o projeto de hidrogênio de baixo carbono.
São mais de 150 bilhões de reais em investimentos já anunciados. Isso é um recorte dos diversos investimentos em projetos que vão consolidar a indústria verde, alicerçada nas energias limpas e renováveis. Outro programa, o Gás para Empregar, será, eu não tenho dúvida, como realista e esperançoso que sou, uma realidade, aumentando a oferta da competitividade, melhorando assim o preço do gás para a indústria e alavancando a neoindustrialização do país. Esses investimentos dos setores de Minas e Energia representam quase 50% do PAC, cerca de 800 bilhões e com perspectiva de 2 milhões de empregos. O Brasil está se tornando novamente um canteiro de obras. Mas reconhecemos, precisamos juntos, e a BDIB é fundamental nesse processo, destravar, Luciana, os gargalos dos licenciamentos ambientais. Tenho a honra, tenho tratado diariamente esse tema dentro do governo. A transição energética deve ser justa, inclusiva e global. Não perderemos a oportunidade de, na presidência do G20 de Energia, fazer esse debate com as principais economias do planeta. São oportunidades para a nossa indústria. O fortalecimento de nossa indústria é o único caminho para o desenvolvimento nacional verdadeiramente sustentável, com geração de emprego e renda, frutos sociais e, consequentemente, combate às desigualdades. Reconheço aqui, precisamos incentivar nossa indústria com mecanismos de aumento de competitividade. Não podemos onerar ainda mais a cadeia produtiva com impostos. Sabemos da importância para a credibilidade do Brasil de cumprirmos rigorosamente a legislação ambiental. Mas, mais uma vez, repito, é completamente compatível a sustentabilidade com o desenvolvimento econômico e, consequentemente, seus frutos sociais. Assim, o Brasil continuará sendo um solo fértil para investimentos. Estamos geopoliticamente extremamente bem posicionados. Temos no Brasil segurança jurídica, segurança regulatória, estabilidade política, econômica e social. O Brasil, pelo esforço de brasileiras e brasileiros e pelas políticas implementadas por décadas, é o protagonista da transição energética mundial. O G20, em 2024, e a COP30, em 2025, serão importantes eventos que vão além de mostrar as nossas potencialidades, proporcionar condições de debatermos a necessidade da transição energética equilibrada e financiada conforme os acordos de Copenhague em 2009 e de Paris em 2015, pelas economias industrializadas e ricas que já obtiveram avanços sociais e têm IDHs que permitem a dignidade da sua gente. Olhando para frente, temos importantes anúncios do que acontecerá ainda este ano e que quero compartilhar aqui com as senhoras e senhores. Já está na agenda mais um leilão de transmissão em 2024, programado para setembro. Confirmamos o leilão de capacidade para reforçar a segurança energética e estamos fechando a data para o segundo semestre. Teremos ainda o leilão dos sistemas isolados de atendimento à região amazônica. Faremos os leilões de novos projetos de renováveis, retomando o protagonismo da indústria nacional na construção das pequenas centrais hidrelétricas. Não podemos abrir mão da nossa energia advinda dos nossos potenciais hídricos. É o governo do presidente Lula comprometido com o conteúdo local, com a indústria nacional, com o desenvolvimento do Brasil. Desenvolvimento esse que gere frutos sociais e diminuam o fosso das desigualdades da nossa sociedade. Encerro repetindo as palavras de Ariano Suassuna,
que tem ecoado, nos dando a direção para essa jornada. O otimista é um tolo, o pessimista um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Acreditamos todos aqui no Brasil. Contem com as políticas públicas do Ministério de Minas e Energia e do nosso pujante Brasil. Muito obrigado. Obrigada, ministro, pelas suas palavras. Realmente, um momento de tempos urgentes, né, e respostas muito fortes, e você tem sido assim, uma pessoa pioneira aí no Brasil e muitas dessas coisas, né? Eu acho que o investimento é muito necessário da iniciativa privada. Ao longo do dia de hoje, nós discutimos bastante isso, mas que, para isso aconteça, a gente precisa exatamente desse espírito de planejamento, de regulamentação por parte do governo para que os investimentos aconteçam. Quando a gente olha o setor elétrico, o senhor falou no PAC, é 50%, o ano passado, de 213 bilhões que se investiu em infraestrutura, 95 foi do setor elétrico, né? Então, a gente vê a coisa funcionar e, de fato, esse é um momento muito crucial para o Brasil e o senhor tem feito, de fato, essa mudança de atitude de um Brasil proativo para aproveitar essa questão da transição energética. Sei que sua agenda, eu estava brincando com ele quando ele chegou, se duplicasse ainda não dava, né? Eu agradeço o senhor ter vindo e encontrado um tempo na sua agenda, e sei que, pelo que a sua assessoria me informou, o senhor tem que partir agora. É isso. Então, eu agradeço mais uma vez, em nome de todos, viu? Vamos lá, gente. Bom, tentando aqui ser o mais objetivo possível, né, para a gente ouvir esse painel maravilhoso que está aqui ao meu lado. Tivemos um dia muito interessante. Hoje, todos os painéis falou exatamente da transição energética, que esse é um dos painéis, digamos, mais importantes quando a gente fala da transição energética. Eu anotei uma frase hoje do Flávio Dino, é que sozinho ninguém se salva. Então, realmente, aqui a gente tem o regulador, a gente tem o formulador de política, tem os investidores, né, tem o Banco de Desenvolvimento, e aí partindo para coisas como a gente precisa tanto para ver que não tem dúvida. No setor elétrico, quando a gente olha os números, e o livro azul do Tadini, né, que a gente fala, o livro azul da ABDIB, mostra isso, a necessidade enorme de investimento privado. E para que esse investimento aconteça, a gente precisa, de fato, ter essas condições, né? E ter essas discussões no dia a dia, num desafio muito grande. Então, Sandoval, já que você está no centro aí, né, vou começar por você. Ao longo do dia se falou muito, né, os números da transição energética, que a gente precisa de um investimento muito largo, né? E, na sua avaliação, como é que é a ANEEL? A ANEEL, de fato, é uma agência que a gente tem declarada pela OECD pela excelência de regulação, quer dizer, como é que a ANEEL pode contribuir de fato para que esses investimentos aconteçam no montante de um setor elétrico que tem sido disruptivo, né? Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, essa velocidade, essa adaptação. Como é que eu até vou emendar com a segunda pergunta que eu ia fazer, mas pelo tempo vou lhe dizer já as duas. O ministro falou na questão climática, quando falou para o Estrela também, como é que a regulação da ANEEL pode ajudar nesse ponto também, que é uma resposta muito urgente, né, que a gente está tendo nesse momento, de repensar, né, que nunca aconteceu algo semelhante. Se você puder trocar com a gente um pouco o seu pensamento. Né? Então, obrigado, Solange. Eu vou cumprimentar aqui a Luciana, o Edson, o Gustavo, o Tiago, o Eustáquio, você, claro, como a grande maestra aqui desse painel, o ministro também, Alexandre Silveira, acabou de sair, mas também a todos e a todas que aqui estão presentes. A agência, ao longo dos seus quase 27 anos de fundação, de criação, ela sempre foi uma agência à frente do seu tempo. É claro que, com o passar do tempo, os desafios mudam, o perfil dos profissionais mudam, a gente tem que se adaptar a essa realidade. E a realidade que nos é imposta hoje é uma agenda renovável, a modernização, digitalização, novas tecnologias como armazenamento, usinas híbridas. E aqui, pegando essa parte das usinas híbridas, o Tiago mencionou que, olha, no leilão a gente já está
avaliando colocar usina híbrida, ou seja, já é uma solução regulatória que a ANEEL fez para dar resposta a essa realidade que se impõe. A Solange, que representa o Grupo Neoenergia, também visitamos lá, também com a presença do ministro, a usina eólica de Santa Luzia, que também é um projeto híbrido, solar e eólica. Então, temos soluções que já foram implementadas de armazenamento para o segmento de transmissão. A ANEEL fez toda uma trajetória de maturidade tecnológica, nós investimos pesadamente em projetos de P&D de armazenamento, fizemos um projeto de P&D de armazenamento, estratégico de armazenamento, que trouxe as bases de conhecimento regulatórias para nós regularmos o tema. E veja que a tecnologia ela é tão rápida que uma solução já foi implantada antes da ANEEL regular. Mas a ANEEL deu as bases, preparou para que aquela solução funcionasse e também já temos essa discussão na nossa agenda regulatória. A nossa agenda regulatória é uma agenda motivante. Quando a gente avalia lá, nós estamos falando de sandbox regulatórios, sandbox tarifários, estamos falando também de um projeto estratégico de hidrogênio verde. Então, a ANEEL ela tem se esforçado, mas vejam que eu dei um exemplo em que a solução ela veio primeiro do que a regulação. E nós temos que nos adaptar cada vez mais com isso, porque a inovação, a disrupção, ela é muito mais rápida do que a regulação. Mas nós não podemos fechar os olhos para isso e também não devemos burocratizar. Então, a mensagem que eu posso dar para todos vocês nessa temática é, Solange, tragam os desafios, porque a ANEEL tem uma equipe motivada, inspirada, preparada para dar essas respostas. É claro que nós temos um limite, e esse limite ele se confronta com redução de quadro de pessoal, restrições orçamentárias, captura pelo poder público, e ali uma autofagia, servidores que vão trabalhar, vão contribuir, mas deixam a ANEEL. Para o setor privado, temos vários exemplos aqui, mas estamos prontos. E com relação aos efeitos climáticos, vejam que ano passado nós tivemos, ali em meados de junho e julho, já um ensaio do que nós estamos vivendo hoje. Tivemos em São Paulo um evento de grandes proporções e tivemos no Rio Grande do Sul, em setembro, também eventos climáticos de grandes proporções, e tivemos em janeiro eventos climáticos também no Rio Grande do Sul, e agora essa catástrofe humana que nós estamos vivenciando lá. A ANEEL, neste ano, já inaugurou uma discussão de alto nível para avaliar a resiliência de redes elétricas. Temos uma missão internacional já agendada, porque esses eventos aconteceram de forma muito grave também nos Estados Unidos, e foi um paradigma para mudar a regulação, a forma como as redes são construídas, a forma como as empresas se preparam para esses eventos, e tenho certeza que a ANEEL dará essas respostas, Solange. Já temos tomada de subsídio aberta, que enfrenta todos esses temas. Vocês estão, claro, contribuindo para que a gente possa aprimorar essa regulação. A mensagem final é: a ANEEL está pronta, tem os seus desafios, mas ela conta com a confiança do Estado brasileiro. A ANEEL é um ativo do setor elétrico brasileiro, não apenas, mas um ativo da sociedade do Estado brasileiro. Eu vou aproveitar e emendar o assunto, olhando para o Estrela, que, de fato, quando a gente fala de transição energética, a gente pensa logo em geração, né, renovável. Mas nada acontece se você não tiver as redes, tanto a transmissão como a distribuição, que tem investimentos super vultosos aí para a gente poder exatamente estar pronto para receber isso tudo, né, Estrela? Esse é um desafio grande atual da distribuição. Como é que você vê assim a distribuição operando nessa complexidade toda, né?
O ministro acabou de falar da questão da renovação das concessões, que vê alguns paradigmas a serem quebrados aí para frente. E é lógico que, tendo você aqui com a gente não podia te perguntar um pouco sobre essa questão dos eventos climáticos. Se você puder comentar um pouco como é que você está vendo, que tipo de coisa a gente vai precisar se preparar para frente em relação a isso, por favor. Bem, boa tarde a todos. Um prazer grande aqui. Agradeço a BDIB pelo convite. Olha, dando aqui, acho que talvez o registro, né, do que a gente está vivendo lá no Rio Grande do Sul, a CPFL responde por 2/3 do fornecimento de energia do Estado. Eu tenho 6.000 quilômetros de linha e mais algumas usinas hidrelétricas. Todos os negócios afetados de maneira relevante nos últimos 22 dias lá no Rio Grande do Sul. E esse é o nosso desafio. Assim, eu acho que, ouvindo aqui a fala do ministro e a fala do Sandoval, também queria deixar o registro assim, do apoio que a gente tem recebido da ANEEL, do Ministério de Minas e Energia, do governo de forma geral, dos nossos colegas aqui do setor. Recebi ligação de todos eles oferecendo ajuda, e essa ajuda é realmente muito importante, porque o nosso desafio agora, obviamente, é restabelecer as nossas operações. E a gente sabe que o retorno da normalidade do Estado, ele passa, obviamente, pelo restabelecimento da energia elétrica, mas no momento que a gente não consegue fazer isso ainda, eu tenho hoje alguma coisa próxima de 100.000 clientes desligados, né, de 3 milhões de clientes que eu tenho no Estado, mas são 100.000 clientes desligados há mais de 20 dias. Estão ainda debaixo d'água. A nossa rede, em muitos lugares, elas estão desligadas de propósito, por questões de segurança. Então, numa situação que a gente nunca viveu. Mas o nosso foco agora é não só o restabelecimento, mas é também dar o apoio incondicional ao Estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que essa união de esforços que a gente está fazendo lá, e aí eu falo pela CPFL, mas de várias empresas que também estão fazendo a mesma coisa, se unindo ao Estado do Rio Grande do Sul, se unindo ao governo do Estado, para que a gente coloque a vida das pessoas, a vida dos gaúchos em primeiro lugar. São aqui incontáveis as pessoas que nós salvamos quando voávamos de helicóptero inspecionando a rede, a gente salvava alguém preso no telhado de casa. Então, essa aqui é a situação de guerra que a gente vive hoje no Rio Grande do Sul. E aqui, obviamente, vamos tirar aqui lições, né, do que a gente está vivendo hoje lá. O Sandoval colocou, a gente enfrentou, em setembro do ano passado, o pior temporal dos últimos 100 anos. A gente não tinha registro na história da RGE de 100 anos de um temporal dos padrões que a gente viveu em setembro do ano passado. Vivemos um outro em novembro, batemos o recorde de novo em janeiro, e agora, em maio, temos esse que a gente está vivendo hoje. Isso aqui passou a ser a realidade do Estado, e é o que a gente vai ter que olhar para dentro e entender como é que a gente passa a operar os nossos ativos numa condição tão extrema como essa. E aqui vale para a distribuição, mas vale também para a geração e também para a transmissão. Eu tive na geração uma fissura parcial, felizmente, da nossa barragem, mas de uma situação que a gente nunca imaginou que fosse passar por uma dificuldade de acesso à barragem. A gente tem controle remoto, a gente, por automação, a gente consegue, no centro de operação, abrir e fechar a comporta, e ali era o caso, porque a água subiu muito, e o procedimento era que se abrisse as comportas para que a gente pudesse controlar o nível da água. Perdemos o contato com a barragem. Na verdade, tanto a torre de transmissão quanto as torres de telecomunicações foram perdidas. Os acessos terrestres foram também, na verdade, nem são intransitáveis, simplesmente desapareceram. Não existe mais os 2 acessos terrestres que a gente tinha à barragem, e a alternativa era chegar com um helicóptero. O helicóptero não tinha condição de pousar. A gente, então, o procedimento era chegar de helicóptero, sobrevoar a barragem, para que o nosso time pudesse descer de rapel, para que de rapel a gente pudesse fazer a abertura manual da barragem. Infelizmente, não deu tempo. A barragem acabou tendo essa fissura parcial, e a gente chegou no dia seguinte de helicóptero, de rapel, para conseguir fazer a abertura manual da barragem. Esse aqui é o cenário que a gente tem hoje, e é um pouco do que a gente está olhando para dentro, de entender como é que a gente vai atuar e vai agir numa situação como essa. Eu não tenho dúvida de que a solução ela vai muito além do setor elétrico, porque se pegar ali o Vale do Taquari, tem um pedaço da região metropolitana,
o menor problema, infelizmente, é o restabelecimento da energia. A gente tem regiões que as cidades foram completamente destruídas, as residências não existem mais, então o Estado vai passar por um processo de reconstrução, de rua, calçada, casa, para aí sim a gente poder fazer o restabelecimento da energia, reconstruindo a nossa rede. O Vale do Taquari, quer dizer, nesses temporais que a gente passou aqui, é a terceira vez que acontece isso. Quer dizer, em setembro e em janeiro, eles foram completamente destruídos. A minha rede, que a gente perdeu agora, era uma rede que tinha 3 meses de uso, uma rede nova que foi embora de novo. E a gente está aqui no compromisso que se a cidade voltar a crescer para aquela região, a gente vai voltar a ter rede, sabendo já do risco que a gente corre naquela região. Mas esse é o cenário que a gente tem hoje. Eu acho que não tão extremo como esse, mas o que a gente vê aqui nos últimos anos é um cenário de eventos climáticos cada vez mais recorrentes. Só um dado importante, Solange, de 2001 para 2023, o número de dias decretados como calamidade pública no Brasil aumentou 51%, de 21 para 23. No Rio Grande do Sul, aumentou 330%. Então, isso aqui dá um pouco a dimensão, que a gente tem, obviamente, uma situação muito mais grave no Rio Grande do Sul, mas é a realidade que a gente tem, acho que hoje, no Brasil inteiro. E como é que a gente vai lidar com ela, acho que vai ser o desafio de todos nós aqui como empresa de energia, mas como sociedade de forma geral. Como é que a gente vai viver num mundo onde a gente está muito mais exposto a esse tipo de ambiente muito mais severo, afetando diretamente a vida das pessoas. Bom, quando eu olho para dentro aqui do nosso setor, eu acho que, pegando aqui a fala do Sandoval, pessoal, eu acho que a gente construiu um ativo ao longo dos últimos 20 anos. Quem está mais tempo no setor, eu tenho mais de 25 anos no setor, a gente viveu um racionamento de energia no Brasil em 2001, o novo marco geral, na época, o novo marco geral do setor em 2004, e esse ano são 20 anos de uma regulação que passou por evolução, passou por, obviamente, melhoria ao longo desse tempo todo, mas a gente tem hoje uma regulação que ela é madura, que ela é estável, e isso aqui talvez seja um grande ativo que a gente construiu no setor elétrico. A Solange comentou dos investimentos, a gente está aqui num seleto grupo de um setor que investe quase 100 bilhões de reais por ano, com potencial de investir ainda mais, se for necessário, e a razão para a gente ter um ambiente de investimento como esse, certamente tem a ver com a estabilidade regulatória. Acho que quando o ministro comenta do encaminhamento da renovação das concessões, esse é um tema super relevante, e quando a gente pensa em investimento, a gente está falando do investidor, a gente está falando do investidor de renda fixa, e todos os investidores que, de alguma forma, de fato, fazem com que o setor possa ter essa capacidade de investimento. E eles só fazem isso porque eles têm essa estabilidade regulatória, essa perspectiva de regulação estável, previsível, quando a gente faz um investimento olhando para 20, 30 anos à frente. Então, isso aqui acho que é o grande ativo que a gente tem. Outro impacto colateral muito positivo da regulação, não só os investimentos, mas se a gente voltar aqui no final da década de 90, processo de privatização, os primeiros investimentos em geração, a Luciana lembra disso, a gente tinha aqui retornos que giravam 18%, 20% real, retornos extremamente elevados, que espelhavam a percepção de risco dos investidores no setor naquele momento. Hoje são vários investidores que promovem ambientes de muita competição. A gente vê aqui, o ministro comentou aqui do leilão de transmissão, a história recente do leilão de transmissão é muito investidor, com muita competição, então é desconto na RAP de 50% a 60%. Isso aqui demonstra realmente essa confiança, e isso aqui traz implícito um retorno mais baixo nesses investimentos. Retorno mais baixo é a tarifa mais baixa para o consumidor. Aqui não tem milagre. Isso aqui é parcela A, é a modicidade tarifária na veia. Isso aqui vem também da estabilidade regulatória. Então, eu acho que esse é o ativo que a gente tem hoje, a gente tem realmente que preservar, e acho que toda vez que eu escuto a fala do Sandoval, sinto nele a preocupação, a importância de se manter a ANEEL como sendo, de fato, o grande guardião da regulação do setor e da importância
do impacto que a gente traz na cadeia de investimento do setor por essa estabilidade regulatória que a gente tem, né? Então, esse aqui é o ambiente que a gente tem hoje, né? A gente sabe dos desafios que a gente tem, né, de muita necessidade de investimento. O ministro comentou aqui, são vários investimentos em transmissão. A gente tem uma matriz hoje que cresce com a geração na região Nordeste, o consumo está no Sul-Sudeste. A gente precisa de linha de transmissão nova. Se a gente não tiver esse ambiente que favoreça o investimento, a gente vai ter muita dificuldade de como avançar, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente passa por um processo de transformação muito grande, né? Quando a gente olha aqui, falando aqui de investimento, né, esses 95 bilhões de investimento feitos no ano passado, isso aqui é praticamente o dobro de investimento do que a gente fazia há 4, 5 anos atrás. Isso aqui se reflete também em melhora de qualidade. Só para dar 2 dados importantes aqui, quando a gente fala do setor elétrico, 2 indicadores importantes, que é o DEC e o FEC. O DEC é o número de horas que um cliente de uma distribuidora fica desconectado. Isso é medido em horas, né? O DEC ele saiu em 2013 de 18 horas na média Brasil, hoje em torno de 10 horas. O FEC, que é a frequência, quantas vezes um cliente é desligado da rede, esse número era de 11 vezes em 2013, hoje é 5 vezes. Qual é o dilema que a gente tem aqui hoje? Você tem uma melhora inquestionável da qualidade que vai exatamente na linha contrária na percepção do nosso cliente. Com esse ambiente mais volátil, de mais tempestade, mais extremo, a percepção do nosso cliente hoje é diferente do que os números mostram. Isso traz para a gente, como distribuidor, um desafio muito grande. Precisamos mudar a forma como a gente opera os nossos negócios. Assim, o que a gente faz hoje é pouco. Eu acho que um pouco do que o ministro comentou, né, da evolução do processo de inovação, ele vai também considerar isso. Quer dizer, e nós colocamos isso aqui como nossa responsabilidade como distribuidora de energia, de que a forma como a gente vai responder a esse cenário mais adverso e responder à demanda do nosso cliente, que hoje ela é muito mais alta do que era no passado, isso aqui vai ter que entrar na forma de como a gente vai operar a nossa rede, né? E aqui a gente passa por mais investimento, a gente passa por uma mudança na forma de operação, passa muito por inovação e tecnologia, né? Então tem muita coisa que pode ser feita com inovação e tecnologia, passa pelo atendimento ao nosso cliente, né? A gente, acho que como monopólio, foi uma empresa, sempre fomos empresas muito voltadas para a operação, para a rede, para ativo. A gente hoje passa a ter um cliente com mais voz ativa, um cliente com mais acesso à rede social, que coloca quando tem problema, e a gente precisa entender que esse aqui é um ambiente que a gente vai ter que lidar e que o atendimento ao cliente, atendendo a necessidade dele, passa a ser quase tão importante quanto a qualidade da rede que a gente tem, né? E a gente sabe que isso tem que entrar, de fato, na nossa estratégia de negócio, olhando daqui para frente, né? Aliado com isso, a tecnologia, porque a forma de interação do cliente também mudou, né? Sandoval, hoje, 90% dos meus clientes, eu atendo eles de forma digital, né? Ou é site, aplicativo, URA, 90%. Então, eu tenho 10% que ou me ligam no call center ou que vai na minha agência. A agência, enfim, é o menor número que eu tenho aqui. Para responder numa situação como essa, né, de crise, de temporal, se eu não tiver capacidade, inteligência de acessar o meu cliente de uma forma massificada para responder o que ele precisa ouvir, que a gente já sabe que ele está sem energia, em que momento que eu consigo restabelecer a energia, de maneira mais tradicional, quer dizer, eu não vou esperar o cliente ir para uma agência, eu não vou esperar o cliente ligar no meu call center. Esse desafio está com a gente também, tá? De um desafio muito grande que a gente tem. Então, tentando resumir aqui, eu acho que de uma série de mudanças que a gente tem aqui, eu acho que a gente passa por um processo de renovação 30 anos depois, né, das concessões, das privatizações lá no final dos anos 90, ela realmente precisa avançar, e aqui avançar para responder ao mundo mais tecnológico que a gente tem, mas principalmente pela expectativa dos nossos clientes a partir de agora. Obrigada, Estrela, por compartilhar com a gente aí esses detalhes todos de tudo que está se passando, né, no detalhe em relação a isso. Então, eventos climáticos existem, infelizmente a gente está percebendo de uma forma muito difícil de que forma que eles estão, e só nos resta, nesse momento, meio que adaptar, né, como o Sandoval falou, como é que a gente vai olhar as redes aí para frente. Eu queria voltar um pouco para mitigação. Aí, Edson, eu queria passar para você, depois para a Luciana.
comentando um pouco, o mundo precisa descarbonizar, né, descarbonizar a forma mais eficiente através da energia renovável, substituindo combustível fóssil, quer dizer, tudo que o ministro falou aqui hoje, ao longo do dia, quer dizer, renovável, o Brasil que tem isso, que tem de uma forma muito forte, mas a gente tem visto também alguns desequilíbrios, né, a nível do setor. Quando eu olho para você, eu vejo hidrelétrica na minha frente, por toda a história. Eu tenho particularmente uma paixão por hidrelétrica também, pelo papel tão vital que a hidrelétrica tem no Brasil, né? Sem as hidrelétricas, as renováveis não fariam tanto. E o Brasil, de fato, tem uma oportunidade muito grande. E, ao mesmo tempo, a gente vê uma certa dificuldade aí de mercado juntando essas coisas todas. Porque, por mais que o setor elétrico já é descarbonizado, a gente tem a chance de descarbonizar alguns setores tão importantes como transporte, indústria pesada. E, na sequência, eu vou pedir para a Luciana falar um pouco sobre isso também. Por favor, Edson. Obrigada. Bom, obrigado a todos e parabenizar a ABDIB pelo esse evento que, de fato, é marcante, né? E já fica o desafio por 70 anos. Eu fico imaginando o Tadini e a equipe para fazer um evento ainda mais grandioso, tá? E a Solange não quis revelar, mas apesar dela ter falado que olha para mim e se lembra de uma hidrelétrica, né? Mas nós começamos na área de planejamento da transmissão, né, Solange? Então, vou nem dizer que foi há 40 anos atrás, né? Exatamente. Mas, para a transição energética, de fato, as hidrelétricas cumprem um papel marcante. Tá? Por quê? Porque a hidrelétrica, ela, além daquela função primordial dela, que é produzir energia limpa e de forma sustentável, né? É para isso que ela veio ao mundo, né? Ela tem um outro atributo não muito percebido, que é o atributo de oferecer segurança ao suprimento e flexibilidade. Nós, até tipo 10 anos atrás, basicamente a hidrelétrica ela fazia o quê? Quando a gente chega em casa, liga um aparelho de ar-condicionado, enfim, a TV, a hidrelétrica vai funcionando para fazer esse fechamento em tempo real da demanda. Também ela tem uma característica muito importante, que ela responde muito rapidamente quando há uma falha de um equipamento de transmissão ou de outro gerador, ela mantém a segurança. Mas o que a gente tem notado nos últimos anos, é que esse papel de flexibilidade dela tem sido usado cada vez mais, mas muito mais mesmo. Este ano, só para a gente ter uma ideia, a gente tem rampas de geração que sobe mais ou menos assim do horário de 11 da manhã até as 18 horas, tá? São rampas de geração de 25 gigawatts. Só para a gente também facilitar o raciocínio, né, de todos, o que é subir 25 gigawatts em 5, 6 horas? Tá? Pense assim, liga Itaipu, 14, liga Belo Monte, 12, 26. É isso, é disso que a gente está falando. Em 2028, essa necessidade duplica. Então, além de Itaipu, Belo Monte, vai ter que ligar Tucuruí, vai ter que ligar Giral também, Santo Antônio, e vai faltar. Então, é um tremendo desafio. Tá? E o que acontece? Nesse desenho de mercado, que eu acho que vale a pena aqui reforçar, essa estabilidade regulatória ela é muito positiva e, de fato, é a base para os investimentos de longo prazo, mas nós temos um modelo que tem mais de 20 anos, um desenho de mercado tem mais de 20 anos, obviamente não foi desenhado para essa característica. Então, para fazer frente a essa nova realidade, a gente precisa rever urgentemente o desenho de mercado. Tá? Porque hoje, a hidrelétrica, ela renuncia à geração, renuncia não é o caso, né? O operador não despacha a hidrelétrica, para ela justamente ficar esperando, para a medida que o sol for diminuindo a sua intensidade e reduzir a produção de solar, ela vai entrar no lugar. Então, ela renuncia essa geração
ela tem uma perda econômica considerável, tá? E essa situação ela é insustentável. Já tivemos judicialização no passado, por situações semelhantes. Então, necessariamente a revisão desse modelo de mercado ela é urgente e que ela possa abrigar essas condições para que todas as fontes convivam, porque nós precisamos de todas as fontes. Tá? Então, para essa convivência harmoniosa aconteça, é necessário rever de forma urgente esse desenho de mercado e que, basicamente, no fim do dia, aloque de forma justa custos e riscos entre os agentes do setor. Então, basicamente, sobre esse tópico, é isso que eu tinha. Tá? Obrigado. Obrigada, Edson. Luciana, você tem sido uma embaixatriz, né, da transição energética, falando em tantos lugares e trabalhando intensamente no BNDES nisso. Mais cedo aqui a gente viu você falar sobre finanças sustentáveis, né, como trabalhar isso. Dentro desse cenário, o BNDES tem tido um papel muito importante, né, desde o início, há 20 anos atrás, com a energia eólica, né, talvez o maior financiador de eólica no mundo seja o BNDES. Agora a gente tem uma nova fronteira, que é o hidrogênio verde, que foi falado aqui, eu vi um painel bem interessante também, que não é para a gente exportar a molécula do hidrogênio verde, mas como usar isso para a nossa indústria, para agregar valor. Você poderia compartilhar com a gente um pouco a sua visão e como o BNDES tem sido um vetor também de desenvolvimento desse ponto, que também é uma nova fronteira, né, da transição energética, por favor. Obrigada, Solange. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde aos meus colegas painelistas. O BNDES, a gente falou que o ano passado o investimento em infraestrutura e energia foi de 213 bi, segundo a ABDIB. Nós, no BNDES, aprovamos para infraestrutura e energia, nem tudo foi contratado, mas nós aprovamos 78 bi. São grandes projetos estruturantes em vários setores de energia. Então, o BNDES é um grande financiador do setor. Em dezembro de 2022, acaba o alfa-redutor da TLP. Então, tudo que a gente esses 78 bi que nós aprovamos ano passado, a gente aprovou sem subsídio nenhum. Hoje, 85% do funding do BNDES não conta mais com subsídio na taxa. Então, isso mostra que o banco, mesmo sem subsídio, tem um profundo conhecimento dos vários setores de infraestrutura, e especialmente de energia, e continua muito ativo. A gente tem um instrumento que tem incentivo, que é o Fundo Clima, mas isso é uma parte pequena do nosso funding, que a gente utiliza fazendo mais na linha de finanças híbridas. E pela Bloomberg NEF, o BNDES é o maior financiador de energia renovável do mundo. E o segundo maior financiador de energia renovável, que vem atrás do BNDES, financia o setor, financia energias renováveis em vários lugares do mundo. O BNDES financia só no Brasil. O mundo investiu 1,8 tri de dólares em energia renovável. Esse valor, o ano passado, esse valor foi muito mais para Europa, Estados Unidos, China, Índia. Os países emergentes não atraíram esse dinheiro, com exceção do Brasil, que foi o sexto maior, o país que ficou em sexto lugar na atração de investimento em energia renovável. Por quê? Porque a gente tem um setor, como o Gustavo falou, que amadureceu nas últimas décadas, do ponto de vista regulatório. Quando a gente olha na ABDIB, energia é onde não tem hiato de investimento. Tem nos outros setores de infra, porque a regulação ainda está amadurecendo. A regulação do setor elétrico ela é muito mais madura. E aí, e tendo todo esse potencial, mais de 180 mil quilômetros de linha de transmissão, hidrelétrica com atributos de segurança e flexibilidade,
fator de capacidade, o segundo maior melhor fator de capacidade do mundo em eólica, o potencial que tem em solar, o potencial que tem em biomassa. O setor já é a matriz mais limpa de todo o G20. De todos os países do G20, a matriz elétrica e energética do Brasil é a matriz mais limpa. E com custo de energia muito competitivo. Obviamente, o Brasil está muito bem posicionado para ter o hidrogênio verde mais barato do mundo em 2030 pela Bloomberg NEF. Mas já tem consultorias apontando que, pós-IRA, quem vai conseguir colocar a amônia verde mais barata na Europa vai ser os Estados Unidos. O Brasil vai cair para terceiro lugar como mais competitivo. São previsões ainda. E aí, o que você falou, Solange, é o nosso grande desafio. Para a gente dar certo de verdade, para o país dar certo de verdade, o hidrogênio verde ele vai ser fundamental para a descarbonização das indústrias de difícil abatimento, transporte de longa distância, navegação, siderurgia, fertilizante. O Brasil vai ter demanda interna para hidrogênio verde e pode utilizar esse potencial para praticamente fazer um reset da indústria, para se reindustrializar em bases verdes. É esse o nosso grande desafio. Como que se a gente tem hoje os 200 gigas, a gente vai ter que dobrar se a gente realizar o nosso potencial. Então, como é que a gente, como nação, se organiza para fomentar essas novas fontes de energia, para fomentar o hidrogênio verde, porque o problema do hidrogênio verde é que ele compete com o hidrogênio cinza, ele não compete com outro hidrogênio verde. E não existe prêmio ainda, não existe greenium no preço do hidrogênio verde. O hidrogênio cinza, sei lá, custa $1,80 por quilo, o verde, $4, $5, dependendo do lugar. E outros países estão dando subsídio para destravar o investimento em hidrogênio verde. E a gente não consegue fazer isso no Brasil por conta de restrição fiscal. Então, como que o BNDES pode entrar? E a gente tem discutido. O BNDES é um grande financiador. A gente não tem 85% do nosso funding, não tem mais subsídio, mas a gente ainda tem um pouquinho a gente tem Fundo Clima, que tem incentivo, a gente tem a linha de mais inovação. O banco tem a nossa Basileia é muito folgada, nossa Basileia é de 30%, 33%. A gente pode dobrar nossos ativos, a gente tem funding de muito longo prazo. O funding do BNDES ele tem mais profundidade de prazo que funding de mercado, e a gente atua, a gente é importante para gerar uma tensão competitiva maior no custo de funding, para investimento em infraestrutura. Ao mesmo tempo, quando a gente entra numa operação de mercado de capitais, a gente ajuda a atrair investidor, porque a gente é selo de qualidade na estruturação dos projetos. Então, para o Brasil, assim como a energia, a gente não pode depender de uma fonte de energia, a gente precisa ter diversidade de fonte, a segurança, funding é a mesma coisa. A gente não pode depender nem só do funding do BNDES, nem só de funding de multilateral, nem só de funding de mercado de capitais, nem só de funding de banco privado, porque mercado de capitais, aconteceu isso ano passado, teve uma crise no mercado de capitais no primeiro semestre e o BNDES estava lá. Alguns projetos, inclusive projetos de energia, que no momento em que o mercado de capitais fechou, a gente entrou. Então, a gente funciona talvez um pouquinho como hidrelétrica. A gente tem atributos parecidos. E o BNDES tem sido cada vez mais inovador nas estruturações de projeto. A gente tem feito muito partial recourse, no recourse. A gente começou a liderar, coordenar emissão de debênture, e a gente ganhou vários prêmios em várias operações que a gente estruturou, prêmios de estruturação, prêmio de mercado de capitais. O BNDES ganhou o Environmental Project Bond of the Year, porque a gente conseguiu estruturar um Project Bond sustentável. Então, assim como o setor elétrico, a gente tem que inovar.
A gente ainda não voltou a investir em equity, mas, na minha visão, para a gente destravar investimento em hidrogênio verde, em SAF, em biobunker, em algum momento o BNDES vai ter que começar a voltar a investir diretamente em equity, porque são esses projetos, às vezes são projetos que têm fluxo de caixa negativo há 4, 5 anos. O capital privado sozinho, às vezes, não tem todo esse apetite. Então, eu acho que o BNDES, o mercado de capitais, privado, local, internacional, todos são importantes, mas o BNDES ainda é importante para os setores de infraestrutura. Não, super importante, por favor. Bom, vamos aproveitar aqui, Bruno. Vou deixar o Tiago, nosso formador de política, por último. Bruno, a Eletrobras, né, esse grande player aqui, você está em todos os pedaços, só não está na distribuição, mas assim, eu queria voltar um pouco para você, para a transmissão, né? Que também, de novo, todo mundo só fala em renovável, tudo mais, mas para a transição energética acontecer, aliás, esse é um grande diferencial do Brasil, que a gente tem tudo interconectado, né? Como é que você está vendo o papel da transmissão na transição energética, aí também enfrentando a questão climática, né? Que isso é uma verdade também. O ministro falou aqui dos leilões, né? Esse ambiente de negócio dos leilões, e também foi muito falado, inclusive até pelo vice-presidente aqui hoje, a questão do licenciamento ambiental, né? Que está sendo importantíssima aí para a parte de transmissão. Se você puder comentar um pouco e depois a gente... Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Solange. Agradecer aqui a BDIB pelo convite formulado à Eletrobras para participar. Cumprimentar meus colegas aqui que participam do painel, em nome do Tiago e da Luciana, as mulheres aqui presentes. Bom, explicar um pouquinho aqui a partir da fala do próprio ministro, né, Eletrobras nesse processo. O ministro comentou de 2 grandes ativos, TNE, Leão, e, ao mesmo tempo, comentou aqui do HVDC de Itaipu, né? Ambos os projetos a Eletrobras está presente, né? Então, a Eletrobras hoje é 37%, 38% da transmissão nacional, 23% da geração. E aí, Edson, quando a gente olha a carga ontem no sistema elétrico brasileiro, a gente estava, por volta de meio-dia, em torno de 83 gigas, com 49% hidráulica. Às 18 horas, estávamos com 89 gigas, 70 gigas hidráulica. Né? Então, isso revela exatamente o que você colocou aqui do papel das hidrelétricas. Né? Eletrobras, agora, quase 2 anos pós-privatização, disciplina de capital que estou aprendendo, né? Eficiência operacional, para poder investir. Então, participamos aí do leilão 2024, e aí faço referência, e certamente o secretário Barral comentará, a importância do planejamento para tomar decisão. Nós temos um plano decenal de energia, um plano nacional, que tem uma visão estratégica, que se operacionaliza via leilões, conduzido pela Agência Nacional de Energia Elétrica. E esse primeiro leilão de 2024, com 18 bi, e a gente tem acompanhado, historicamente, a competição nos leilões, é espetacular. Eu posso falar isso porque consigo ver esse tipo de competição em outros setores de infraestrutura, e não ocorre assim. É, de fato, um ambiente que chama o investidor, e isso se reflete nos processos competitivos ali em cima da receita anual permitida. O Eletrobras sagrou aí vencedora, né, de 4 lotes no último leilão, 6 bilhões de reais praticamente de investimento. Né? E o que é interessante, Solange, que a gente observa agora na empresa é o seguinte: temos 4 empresas conectadas à Eletrobras, com grande participação na transmissão e com capital de investimento em reforço e melhoria, que é espetacular. A gente está falando aí quase 7 bilhões de reais. Se pega os investimentos da TNE, mais 3, com 7, os outros 7 de leilões, 17 bilhões de reais de investimento aí no setor de transmissão Eletrobras. Então, isso para caracterizar um pouco da confiança que a Eletrobras tem do ponto de vista de envoltória regulatória aqui, conduzida pela ANEEL, em torno desse tema. E, obviamente, conduzida aqui pelo planejamento. Por isso que eu acho que a primeira mensagem que é importante é o planejamento, ainda que indicativo, ele é um sinalizador para o investidor do ponto de vista de investimento. Com relação ao componente ambiental, né, e aí acho que, historicamente, né, nós tínhamos aí
uma certa previsibilidade, né, com relação a essa componente, e o que nós temos observado mais recentemente não coaduna com isso. E isso, de certa forma, traz uma preocupação para o investidor, porque esse risco é precificado, o rebatimento disso é no deságio relativamente à RAP e que volta para o consumidor. Então, essa discussão de previsibilidade do licenciamento, comum a todos os setores, tínhamos aí o setor de transmissão como uma grande referência, e hoje em dia acho que a gente tem um espaço para voltar a aperfeiçoar e reposicionar nessa direção. Então, do ponto de vista de transmissão, a Eletrobras está muito bem organizada, né, para esses próximos leilões, de certa forma, mas, ao mesmo tempo, chamando a atenção para o planejamento e essa questão do licenciamento ambiental. Com relação à abordagem climática, a Eletrobras tem aí, pelo lado da mitigação, compromisso Net Zero 2030. Né? A empresa declarou isso na sua estratégia mais recentemente, então trabalha-se fortemente na Eletrobras e temos evidência. A própria venda de candiota no Rio Grande do Sul é uma evidência bastante material desse compromisso da Eletrobras com Net Zero 2030. E não para por aí. Agora, o que chama a atenção, e essa é uma discussão que o Estrela trouxe aqui, é a adaptação às mudanças do clima por parte dos grandes investidores. Né? Me lembro, enquanto conselheiro, que nós começávamos a tomar decisões, tendo a Eletrobras, levando em considerações cenários climáticos rebatidos em modelos hidrológicos, porque, no final da história, quando você compra um ativo hidráulico, você está comprando água, chuva-vazão. Né? E então, nós começamos a internalizar, na alta administração da Eletrobras, discussões de aquisições que trouxessem essa visão mais prospectiva, Brasil 2030, Brasil 2050. Então, a Eletrobras está incorporando já há um tempo a lente climática dentro do processo decisório. E essa lente climática, ela vai, obviamente, desde o processo de tomada de decisão, mas ela dialoga muito, Solange e Luciana, aqui, com decisões do poder público. Quando a gente discute adaptação, a gente precisa mergulhar em padrões, e padrões do ponto de vista de engenharia, inclusive. Nós enfrentamos, junto com o Giral, principalmente Madeira, ano passado, uma seca terrível, né, e que nós tivemos que testar a operação em escala real, porque os parâmetros de nível ao montante e de queda jusante, pelo fabricante, não eram suficientes para assegurar a operação de algumas turbinas naquele cenário. Então, esse é um tipo de exemplo de discussão que entra no standard ali, que entra na operação com relação à mudança do clima em função da não estacionalidade das séries hidrológicas. Então, isso, né, foi comentado aqui, quatro episódios seguidos de ruptura de série, estacionalidade de séries hidrológicas no Rio Grande do Sul. E não é só lá, a gente tem... No Madeira foi 91 anos, salvo o melhor juízo aí, a ruptura dessa série em 2021. Então, acaba que a gente vai crescendo nessa escala, né, do padrão da operação. E aí o diretor-presidente Sandoval aqui trouxe a preocupação da agência com relação à regulação, então é preciso, de fato, né, e acaba que a inovação e essa discussão climática se apresenta e a gente acaba trabalhando muito mais na resposta, porque você tem prevenção, preparação e resposta. Então, é importante que você tenha esse enquadramento do ponto de vista regulatório e, sobretudo, do ponto de vista de política pública. Né? E aí a bola cai exatamente no Ministério de Minas e Energia e no Ministério do Meio Ambiente, que conduz a Política Nacional de Mudança do Clima. Então, o tema de mudança do clima é um tema de abordagem multiscalar. E aí as empresas vão tomando as suas decisões com base no dia a dia, mas acaba que, quanto mais esse assunto graduar, né, nas instâncias governamentais, melhor é. Então, fechando aqui minha manifestação, compromissos, né, Eletrobras 2030, Net Zero, ações dentro do plano de ação emergencial de barragens, né, a gente está atuando um pouco mais ali na fronteira dessa discussão aí do ponto de vista de segurança de barragens e outras ações junto às comunidades. Então, acho que a Eletrobras busca, dentro da sua atuação, penetrar nesses três grandes elementos dentro de uma lógica racional da empresa e já considerando
questões prospectivas no processo decisório. Obrigada, Bruno. Tiago, eu vou passar a palavra para você. Depois, Sandoval, se você quiser falar alguma coisa no final, que você foi o primeiro, foram tantos temas que a gente falou aqui. Tiago é novo, mas é rodado, né? Tem muito tempo aí de planejamento, você acompanha tão de perto, a gente vê as renováveis cada vez mais competitivas, né? Um sistema de transmissão que você trabalhou tanto também para desenvolver. Aí a gente tem a discussão qual o lugar dos combustíveis fósseis. A gente falou um pouquinho mais cedo, ali no cafezinho a gente estava confessando, é um trade-off, né? Então, vocês têm falado, enquanto Ministério agora, dessa importância, né? Quando a gente olha para frente, a gente vê, de uma certa forma, a COP colocando walking away from, né? Combustíveis fósseis. Eu queria que você fizesse um comentário, falasse um pouco em relação a isso, por favor. Obrigado, Solange. Agradecer o convite, a BDIB, e cumprimentar aqui meus colegas e também ao público. Bom, Solange, sob uma ótica de planejamento, eu tendo a não ver um trade-off entre essas coisas. E vou te explicar por quê. Bom, mas antes, um disclaimer importante. Se a gente pensar no processo de transição, transitioning away from fossil fuels, né, a gente precisa olhar para a demanda. Como é que a gente transforma a demanda? Porque se parar de produzir petróleo fosse suficiente para viabilizar a transição energética, seria fácil. A gente fecharia todas as torneiras de produção de petróleo e estaria resolvido o problema. A gente sabe que não é assim. E que um desbalanceamento dos mercados energéticos globais, em geral, vai ferir exatamente os mais vulneráveis com a inflação de energia, né? O problema da segurança energética. Então, por outro lado, o fato do Brasil ter recursos de petróleo, ser um exportador líquido e ter acesso a esses recursos, não pode, de forma alguma, ser uma razão para que a gente não se posicione de forma proativa no processo de transição energética. E temos um ponto de partida, talvez, nem digo ponto de partida, um ponto, nós estamos num processo, num ponto da transição energética em que o Brasil tem hoje a matriz, entre os países do G20, a matriz energética e a matriz elétrica mais renovável, entre todas essas grandes economias do mundo. Agora, em alguns ambientes, as energias renováveis, especialmente no Brasil, são a solução mais competitiva. E o que a gente tem que fazer com isso? Acelerar o avanço dessas energias renováveis, onde elas já são competitivas. Como é que a gente faz isso? Financiamento, reduzindo o risco. Então, por exemplo, quando a gente fala e investe em expansão da transmissão de forma proativa, a gente está fazendo o de-risking do investimento em renováveis, né? Trazendo mais previsibilidade. A gente está hoje leiloando uma infraestrutura para 2030, dando um sinal para quem vai investir em renovável de que está antevendo qual é essa infraestrutura, né? Por outro lado, existem setores chamados de difícil descarbonização, em que você ainda tem um custo muito alto para a substituição dos combustíveis fósseis e você ainda está dependente de tecnologias e soluções que não estão tecnologicamente maduras ou acessíveis de uma forma competitiva. Então, o que nós temos que fazer? A gente tem que acelerar as renováveis onde elas são competitivas e lançar as bases para que a gente possa tornar essas energias limpas acessíveis a esses setores de difícil descarbonização. E o que a gente enxerga como fundamental para alcançar esse cenário? A gente vai precisar de moléculas sustentáveis e a gente vai precisar de elétrons sustentáveis. Os cenários de transição energética, tanto para o mundo quanto quando a gente olha para o Brasil, hoje a eletricidade representa, grosso modo, 20% do consumo final de energia, da oferta de energia na matriz de consumo. E os cenários de net zero, né, de transição energética, apontam que essa participação da eletricidade no consumo final
teria que pelo menos dobrar. Ou seja, a gente precisa, no mínimo, duplicar o setor elétrico brasileiro, fora o crescimento da economia, né, sabendo que, inclusive, o consumo de energia per capita no Brasil é metade do que é na Europa. Então, olha o tamanho do desafio. Sem isso, a gente não vai ter sucesso na transição. E para a gente poder alcançar esse nível de ambição, tendo o setor elétrico como um dos pilares fundamentais, a gente precisa de um setor elétrico funcional. O setor elétrico funcional significa resiliente climaticamente, reconhecendo cada vez mais o valor da flexibilidade e diversificando essas fontes de flexibilidade, redes elétricas de distribuição cada vez mais resilientes, e aí também vem a discussão, que eu acho que permeou todo esse debate aqui também, que é o custo dessa resiliência. Né? No calor de eventos catastróficos, como o do Rio Grande do Sul, é mais fácil a gente comunicar a necessidade desse custo. À medida que a gente vai se afastando de um evento como esse, cada vez mais vai se perdendo a dimensão, né, da importância desse investimento. E como é que você calibra o nível ótimo, né, num contexto de mudanças climáticas, em que a análise de probabilidade desses eventos é muito complexa, né? E a gente está acostumado a pegar probabilidade, custo e chegar à decisão de investimento. Então, eu acho que a gente tem grandes oportunidades no Brasil, e é isso, a gente precisa fortalecer o setor elétrico com essas ações concretas, e nós precisamos abrir o espaço, respondendo mais uma vez a sua pergunta, né, como é que a gente acessa os setores de difícil descarbonização para reduzir a atratividade das novas fronteiras do petróleo. Porque à medida que a gente cria alternativas competitivas aos combustíveis fósseis, a gente vai perdendo a atratividade de expansão de novas fronteiras, e não cortando a produção para depois criar as alternativas. As coisas têm que andar em conjunto. E aí, cada vez mais importante, os novos marcos legais e regulatórios. A gente está falando e temos participado ativamente do marco legal para o hidrogênio de baixa emissão de carbono, né, novas fronteiras para as energias renováveis no mar, e assim por diante, o decreto da renovação das concessões de distribuição, tudo isso faz parte de um processo que a gente tem que olhar de maneira integrada para a transformação do setor. Obrigada, Tiago. Sandoval, vou passar a palavra para você, porque você foi o primeiro a falar, foram tantos temas que eu acho que você pode contribuir. Tá. E, assim, agradecendo essa plateia resiliente, né, que está com a gente até essa hora. Daria para dar umas 3 voltas aqui e ainda ficar muito interessante a conversa. Mas se depois de Sandoval alguém quiser falar alguma coisa muito rapidamente... Bem, Solange, obrigado. De fato, eu tomei nota, falei aqui até para a Luciana, que eu fiquei bastante interessado por muitas informações aqui que a Luciana passou, e depois fui anotando de todo mundo, estava com um papelzinho sobrando aqui. Mas eu poderia deixar aqui apenas uma mensagem final a todos aqui, que a gente está num momento que nós precisamos urgentemente fazer uma reformulação de todo o marco legal e regulatório. A gente tem claramente uma grande convergência de políticas públicas cada vez mais próximas, aqui falando do mercado de gás, hidrogênio, a gente tem que falar de regulações que começam a se entrelaçar, de repente, mercado de carbono, talvez uma discussão hoje que é apartada, eletricidade, gás, em algum momento o governo pensar em uma política que integre essas regulações dentro das suas similaridades. Nós já conseguimos superar os grandes desafios das últimas décadas, que é universalizar o serviço, é levar a eletricidade para esse continente chamado Brasil, e agora a gente se depara com fronteiras tecnológicas muito desafiadoras na geração, principalmente, e eu diria na distribuição, na interface com o consumidor. E aí a gente tem agora também a discussão de resiliência, cada vez mais proeminente. Então, Solange, eu diria que a gente tem hoje um grande caldeirão de oportunidades, ou seja, enormes, para que a gente possa dinamizar a nossa economia, modernizar a nossa indústria,
dar competitividade. É um país fabuloso, com potenciais energéticos, potencial humano, de pouquíssimas similaridades no mundo. Temos que melhorar o nosso capital humano. Essa talvez seja o nosso grande desafio, formar mais pessoas, avançar na tecnologia, avançar em ciências exatas, para que a gente possa dar esse salto de qualidade. Eu não tenho dúvida que, se políticas públicas acertadas forem feitas nas próximas décadas, o Brasil tem um potencial muito semelhante, eu diria até maior do que a própria China, porque lá eles têm um desafio muito grande, que é o desafio de pessoas, uma quantidade muito grande para alimentar toda essa população. E o Brasil tem recursos minerais, recursos energéticos, tem uma população de uma diversidade enorme. É um país que não tem guerra, é um país que não tem conflitos. Eu ia dizer que não tem furacões, mas estamos chegando em estágios muito preocupantes com relação ao clima. Então, eu diria que a minha mensagem é uma mensagem de otimismo e dizer que a ANEEL implementa políticas públicas. Nós ajudamos o Ministério como nosso formulador de políticas públicas, mas eu diria que a transição energética, desde quando esse tema ele foi tornado mais palpitante, e que eu tive a oportunidade de fazer uma visita internacional, eu conheci o ministro da transição energética da Noruega. E eu fiquei ministro da transição, e isso me abriu a mente de que a pauta ela é tão transversal que ela não deve ficar, e não está no Brasil, eu posso até afirmar isso. Temos aqui os órgãos de financiamento, temos o nosso formulador de política econômica preocupado com isso. Então, eu acho que a gente tem que integrar essas agendas, definir uma trajetória que deve transcender governos. Ela tem que ser uma trajetória de Estado. O Brasil precisará chegar nesse estágio e aí fazer um grande acordo com o Congresso. O Congresso muda e tem que mudar com a identidade do nosso país, mas saber que temos um destino a ser trilhado. Então, eu diria que essa é a mensagem de esperança. Espero participaremos, como é uma trajetória mais longa. Eu sei que no meu papel aqui ele terá um momento de se encerrar, mas eu quero acompanhar muito de perto esse caminho prodigioso, porque o Brasil está reservado a ele. Obrigada. Duas frases que eu vi hoje, que cabe aí, de novo, o ministro Flávio Dino: sozinho ninguém se salva, né? Temos que estar junto aqui nesse trabalho tão longa data. E também eu vi uma frase hoje aqui que alguém falou, a participação privada é oxigênio, porque quando a gente vê desses 213 bilhões, né, do outro lado é 50 milhões de recursos públicos, né? Então, de fato, eu acho que é isso que a gente precisa estar junto aqui para construir esse país que a gente precisa. Então, muito obrigada a essa plateia resiliente aqui com a gente, né? E obrigado a vocês. Só falta um vinho aqui para a gente continuar por horas conversando. Obrigada a todos.